Olá, minha amiga, como você está? Como foi seu dia? Eu sou Wélida Dancini e estou muito feliz por poder entrar aí na sua casa e ter um momento mais uma vez com você. Estamos vivendo uma crise emocional em nossos dias. Nunca vimos tantos casos de ansiedade, depressão, bipolaridade, TDAH e tantas outras psicopatologias, inclusive que alcançam os nossos filhos, as nossas crianças. Uma em cada 5 crianças tem problema de saúde mental. A gente também tem percebido, vários estudos vêm mostrando um aumento significativo no TDAH, cerca de 43% no número de pessoas, de crianças, adolescentes com TDAH. Sobre depressão, a gente vê os estudos apontando um aumento de 37% no caso de crianças com depressão, obviamente na infância e também na adolescência. A gente também percebe uma hiperexposição na tecnologia. Cerca de 38% de crianças menores de 2 anos de idade já possuem celular, tablet, computador, TV. E talvez você possa estar se perguntando, como que eu posso ajudar meu filho? Como que eu ajudo meu neto? Como que eu posso ajudar a minha família nesse contexto? Então eu quero te dizer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, mas enquanto a gente vai para o intervalo, eu quero que você chame seu marido, reúna aí a sua família, porque nós vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante e edificador para a sua família. Então eu vou ali para o rápido intervalo, é bem curtinho e eu já volto daqui 30 segundinhos, aproveita para reunir aí a sua família. Voltamos, viu só como foi rapidinho? E eu já volto trazendo uma excelente notícia para você. E a notícia é sobre essa revista, a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você já parou para pensar no impacto eterno que as suas escolhas diárias, como mãe, tia, avó ou cuidadora, têm na formação de uma nova geração? Pois a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, ela é um guia que você precisa para transformar desafios familiares em oportunidades de ensinar valores sólidos e criar laços inquebráveis aí na sua família com os seus filhos. Então, peça agora a revista pelo WhatsApp e você vai poder ser atendida diretamente pela nossa equipe aqui da Novo Tempo. Basta apenas você mandar uma mensagem no número do WhatsApp, nesse número que está aparecendo aí para você, que é o 12 98244 4449. Vou repetir, 12 98244 4449. É sem custo algum para você e é só você pedir e a nossa equipe vai enviar esse material gratuitamente para sua casa e com certeza esse material vai mudar a sua vida. E eu quero agora então te convidar para orarmos juntas. E nesse momento então vamos fechar os nossos olhos e convidar a Deus para entrar na nossa casa, na nossa mente e nos ajudar nesse momento de estudo da palavra. Ora comigo. Querido Deus, muito obrigada pelo privilégio de conhecermos a Ti e de sabermos que nós não estamos sozinhas nos desafios da nossa vida, nos desafios da nossa família, na educação dos nossos filhos. E é muito bom saber que o Senhor cuida de nós e nos ajuda a cuidar dos nossos filhos. Que o Teu Espírito nos ajude agora, nos ilumine ao abrirmos a Tua palavra e que possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quando olhamos para uma colmeia cheia de larvas, que seriam os ovinhos ou os filhotinhos da abelha, nós vamos perceber que todas as larvas são idênticas. E aí, quando a gente olha, então, não tem como saber
em que momento elas vão se tornar abelha rainha ou qual delas vai ser abelha operária. Você olha ali para aquela colmeia, aquelas larvas são todas iguaizinhas e não tem como a gente diferenciar as que serão as operárias ou quem será a famosa, a esperada abelha rainha. Em 2011, foi realizado pela primeira vez, os cientistas conseguiram levar para o laboratório para fazer o mapeamento genético das abelhas. E eles perceberam diferenças muito interessantes entre abelhas operárias e abelhas rainhas. Os estudos mostram que as abelhas operárias, elas possuem pernas e corpos mais curtinhos, mas a abelha rainha possui pernas e corpos mais longos. As abelhas rainhas, elas são mais esbeltas, as operárias, elas são mais cheinhas. As abelhas rainhas, elas possuem ferrões que podem ser reutilizáveis diversas vezes, mas as operárias, elas morrem assim que elas utilizam os ferrões a primeira vez. As abelhas rainhas, elas também vivem por muitos anos, já as operárias por apenas algumas semanas. E por fim, as abelhas rainhas, elas colocam milhares de ovos no mesmo dia. Já as operárias, elas são estéreis. Percebem que existem muitas diferenças entre abelhas rainhas e abelhas operárias. Existem diferenças comportamentais, anatômicas, fisiológicas. E aí os cientistas eles começaram então a se questionar sobre essas diferenças e nesse mapeamento genético eles descobriram algo que foi muito chocante. Sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que o código genético tanto da abelha rainha quanto da abelha operária é exatamente o mesmo. E aí eles ficaram muito chocados, mas como assim? Elas possuem o mesmo código genético, então elas deveriam ser idênticas. E como elas podem, tendo o mesmo código genético, ter tantas diferenças? E isso deu um boom na mente dos cientistas. E eles foram pesquisar mais para tentar entender o motivo que geravam tantas diferenças, mesmo geneticamente sendo idênticas. E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que o que faz a diferença tão gritante entre abelhas rainhas e abelhas operárias é o tipo de alimento que elas ingerem. É isso mesmo. Eles descobriram que a abelha rainha, elas se alimentam exclusivamente da geleia real. E essa mudança na alimentação faz com que haja uma mudança na expressão dos genes dessa abelha e então a gente consegue perceber tantas mudanças comportamentais, fisiológicas e anatômicas nelas. Você pode estar se perguntando, ok, Wélida, interessante, mas o que isso tem a ver com a minha família? O que isso tem a ver com os meus filhos? E aí que é o ponto em que eu quero conversar com você. E aí eu quero te perguntar, que tipo de alimento, alimento físico, emocional e espiritual, que tipo de alimento nós estamos dando ou permitindo que os nossos filhos se alimentem? Percebem que a mudança na alimentação dessas abelhas geram muitas mudanças na composição delas. Será que isso não interfere nos nossos filhos? Mas eu não quero falar apenas de alimento, eu quero falar sobre o que vai de fato trabalhar ou constituir todos os aspectos emocionais, sociais, espirituais e físicos também dos nossos filhos. Quando eu penso nisso, eu me lembro de um texto bíblico. E aí eu já vou te convidar, pega aí a sua Bíblia, abre comigo e a gente vai ver algo muito interessante que está lá em Êxodo, capítulo 2, dos versos 7 até o 9. Pega aí a sua Bíblia e vamos ler juntos esse texto. Êxodo, capítulo 2, os versos 7, 8 e 9. E olha só.
Aqui, o contexto dessa passagem bíblica é o nascimento de Moisés. E o verso 7 diz: Então a menina, a irmã do menino, perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha do Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e alimente-o para mim, e eu darei a você um salário por isso. A mulher pegou o menino, o alimentou e o criou. Sabe, esse texto, ele é muito interessante. E eu quero ressaltar esse verso 9 que diz: Leve este menino e amamente-o ou alimente-o para mim. E eu fico imaginando que essa é exatamente a mesma ordem que Deus dá para mim e para você. Essa ordem que a princesa do Egito deu para a mãe de Moisés retrata muito bem essa ordem, essa orientação que Deus faz para cada um de nós. Quando Ele nos entrega os nossos filhos, Ele nos diz: leva essa criança e amamente-a e alimente-a para mim. É isso que Jesus diz para mim e diz para você. E aí, minha amiga, eu preciso conversar com você. Eu preciso fazer algumas perguntas importantes para você. E talvez a principal pergunta que eu quero te fazer hoje é a seguinte: que tipo de alimento você e eu, que tipo de alimento nós temos servido aos nossos filhos? Será que os nossos filhos, eles estão de fato sendo bem nutridos? E quando a gente pensa em termos filhos bem nutridos, nós precisamos pensar em algumas áreas que a criança, ela precisa ser muito bem alimentada. Eu estou falando sobre nutrição física, sim, mas também estou falando sobre nutrição emocional e também sobre nutrição espiritual. Vamos primeiro conversar um pouquinho mais sobre nutrição física. Durante a amamentação, a gente tem aquele grande momento de podermos ver o nosso filho alimentando. É um momento muito especial para nós mulheres, é um momento muito marcante. E sabe, durante esse processo da amamentação, a gente geralmente tem uma preocupação. Será que o nosso leite ele está sendo suficiente para nutrir o nosso filho? Lembra como era isso? Será que ele está sendo bem nutrido? Será que o leite está forte? Será que ele está sendo bem alimentado? E a gente tem esse tipo de preocupação e é normal. Sabe, mas depois que a gente passa pela fase da introdução alimentar, os pais, eles se preocupam também quando a criança, ela não come a quantidade que a gente imagina que seria necessária para que a criança estivesse bem alimentada. Ou então, quando a criança, ela apresenta muita seletividade ou restrição naquilo que come, a gente logo fica preocupada. Entretanto, criar um filho e principalmente preparar os nossos filhos para o céu requer que nós olhemos não apenas para a qualidade e a quantidade de comida que a criança está ingerindo. Nós, pais, precisamos investir e investir pesado. Além de uma boa alimentação, a gente também precisa investir em outros dois aspectos que são essenciais para que eles possam estar bem alimentados, bem nutridos. E eu estou falando sobre a nutrição emocional e sobre a nutrição espiritual. Sobre a nutrição emocional, a gente precisa entender como é que a gente faz para nutrir emocionalmente os nossos filhos. E sabe, a gente está vivendo numa crise emocional nos nossos dias. Nunca vimos tantos casos de ansiedade, de depressão, de bipolaridade, TDAH e tantas outras psicopatologias. Os adoecimentos emocionais, eles não estão alcançando apenas a nós adultos, estão alcançando também os nossos filhos, as nossas crianças.
Os estudos atuais, eles vêm indicando que 1 em cada 5 crianças tem algum problema de saúde mental. Os estudos também apontam um aumento de 43% no TDAH, um aumento de 37% em casos de depressão infantil. Dá para acreditar nisso? Um aumento de 200%. Eu falei 200%. Sabe em quê? Em suicídio em crianças de 10 a 14 anos. A gente também vê um número muito grande de crianças sedentárias, com dificuldades com o sono, e muitas delas, a razão inclusive de muitos desses sintomas é o grande problema que nós pais estamos enfrentando com a hiperexposição tecnológica, que mostra que 38% das crianças menores de 2 anos de idade já possuem celular, tablet, computador, televisão. As crianças estão cada vez mais passando mais tempo e cada vez mais cedo sendo expostas às telas. Por outro lado, cada vez mais cedo também os vínculos familiares estão sendo fragilizados. Você tem percebido como tem sido desafiador a gente estabelecer vínculos fortes, seguros, saudáveis com os nossos filhos? A gente precisa entender que tempo de quantidade é diferente de tempo de qualidade. E a gente precisa investir nessas duas áreas. Não basta apenas a gente passar tempo de qualidade. O que importa é que eu tenha tempo de qualidade com os meus filhos. E a gente ouve esse discurso por muitos lugares. E eu digo, é importante sim que a gente tenha tempo de qualidade. Mas olha só, pensa comigo, basta tempo de qualidade uma vez a cada 6 meses? Claro que isso não é suficiente. Uma vez por mês também não é suficiente. A criança precisa de tempo de qualidade? Claro que precisa, mas ela também precisa de tempo de quantidade. E sabe, é passando tempo com os nossos filhos, é brincando com ele, é a gente se envolvendo emocionalmente, se conectando com eles, que nós vamos nutrindo emocionalmente a criança. Mensagens que nutrem ou desnutrem nossas crianças, elas vão acontecendo nas nossas interações no nosso dia a dia. Mensagens como, por exemplo, gosto de estar com você. Olha que mensagem incrível, importante para a gente entregar para os nossos filhos. Quer ver outra? Você é prioridade para mim. Pensa aqui comigo. Qual foi a última vez que você disse isso para o seu filho? Você é especial, eu te amo. Sabe, a qualidade e a quantidade do tempo que nós investimos em estarmos juntos com os nossos filhos vai criar, vai potencializar ou vai fragilizar os vínculos emocionais. Isso é essencial na formação e na estruturação da autoestima da criança, porque precisamos nos preocupar com isso. Mas talvez você esteja pensando assim, Wélida, mas será que de fato eu preciso me preocupar com isso? Por que a autoestima é tão importante? Por que eu tenho que estar preocupado com isso? E aí eu vou te responder, presta atenção, olha aqui bem nos meus olhos que eu vou te dizer. Por que você precisa se preocupar com a autoestima dos seus filhos? Porque no centro da saúde emocional se encontra uma pessoa com boa autoestima. Por outro lado, no centro dos adoecimentos emocionais, encontra-se uma pessoa com uma autoestima adoecida, fragilizada. E é por isso que você e eu precisamos alimentar os nossos filhos. E aí eu vou então retornar àquela pergunta que eu fiz antes para você. Como que você tem alimentado emocionalmente o seu filho? Leve este menino para mim e alimente-o. É isso que a princesa falou para a mãe de Moisés, é isso que Deus diz para mim e para você.
Mas sabe, existe um terceiro pilar ainda, uma terceira forma de nutrição que a gente precisa olhar para ela, que é a nutrição espiritual. E sabe, na base da formação de uma criança, existe esse pilar que talvez seja o mais importante, que a gente não pode falhar em alimentar adequadamente a nossa criança. E eu estou falando sobre a nutrição espiritual. Durante o processo de desenvolvimento infantil, a mãe, ela tem um papel muito importante nos primeiros anos da criança. Já nos primeiros meses de vida, a criança ela vai escolher ali qual vai ser o seu primeiro, o seu principal objeto de amor. E adivinha quem que a criança escolhe? Quem vai ser o seu primeiro objeto de amor? É você mesmo, minha amiga. É a mãe que a criança escolhe como sendo essa pessoa que ela vai amar intensamente. Mas aí, por volta dos 3 anos de idade, a criança ela vai mudar de fase e o pai então vai assumir um papel relevante na vida da criança. E isso vai se intensificando cada vez mais até quando a criança ela vai chegar ali por volta dos 5, 6, 7 anos de vida. Nessa fase, algo muito importante vai acontecer, algo extremamente marcante que na psicologia a gente chama de identificação com a figura paterna. Sabe, na fase da identificação com o pai, e aí eu pedi para você chamar seu marido, né? Pedi para chamar o pai das crianças, e aí agora eu quero falar com você. Você que é pai, que está aí me ouvindo, presta atenção no que acontece nessa fase aí por volta dos 5 até os 7 anos de idade. A criança, ela vai passar então por esse processo de identificação com o pai. Como que isso funciona? A criança, ela vai se espelhar no pai ou em quem esteja fazendo essa função paterna e vai então trazer para dentro delas algo muito importante, como os valores, a moral, as regras, a lei e a espiritualidade do pai. Olha só que privilégio e, ao mesmo tempo, que responsabilidade ser pai. Sim, a mãe também exerce influência na espiritualidade, na formação aí da espiritualidade do filho. É claro que a mãe exerce um papel importante, mas olha, presta atenção no que eu vou te falar. A influência do pai no que diz respeito a normas, a leis, a moral e principalmente a espiritualidade, a influência paterna é maior do que a influência materna. A criança aprende sobre Deus olhando para o pai. A criança, ela não tem pensamento abstrato. Quando você vai ensinar para o seu filho sobre Deus, ela não consegue pensar num Deus, em alguém que ela não vê, que ela não sente, que ela não pega. Ela não tem esse pensamento abstrato. Então, ela vai relacionar Deus com o pai. E isso é muito importante. Eu preciso que você preste muita atenção nisso. Quando você vai ensinar seu filho a orar, por exemplo, percebe que a gente fala Papai do céu e a gente vai colocando a criança nessa conexão entre Deus se relacionando aí com o termo do pai. Então veja, a criança ela não tem esse pensamento abstrato e é por isso que a criança ela aprende sobre Deus olhando para o pai. A criança, ela olha para Deus e percebe Deus da mesma forma como ela percebe o Pai. O pai é o representante de Deus dentro de casa. A criança, da forma como ela se relaciona com o pai, é a forma como ela entende que é o relacionamento dela com Deus. Então, se o pai é um pai próximo, se o pai é um pai carinhoso, é um pai presente, é um pai firme, a criança olha para Deus e diz: meu Deus é como meu pai. Firme, presente, que estabelece limites, mas que me ama e que cuida de mim.
Por outro lado, se esse pai é um pai negligente, é um pai distante, é um pai que não tem vínculos, é um pai tirano, é um pai que não expressa afetividade, ela vai olhar para Deus e vai dizer: meu Deus é como o meu pai. Um pai ausente, um pai distante, um pai que eu não posso contar com ele nos meus desafios. A criança aprende de Deus, ela é nutrida espiritualmente na sua relação com o Pai. Talvez nesse momento você esteja refletindo aí no íntimo do seu coração e dizendo: Senhor, eu tenho falhado tanto em servir o banquete espiritual para os meus filhos. Eu tenho falhado em alimentar espiritualmente a minha casa. E se você tem se sentido assim, é com você que eu quero falar agora. É com você. Não se preocupe tanto com o alimento que você serve à mesa, em detrimento com o alimento espiritual. Sabe, é muito importante que você mantenha seu filho bem nutrido fisicamente, mas é muito importante que você se preocupe com as emoções da sua criança. Invista tempo, invista pesado, em tempo significativo, criando vínculos afetivos com o seu filho. Pai, você que está aí me ouvindo, olha aqui nos meus olhos que eu quero falar com você. Assuma o seu papel de representante de Deus dentro da sua casa. Você é o representante de Deus para a sua família, para os seus filhos. Mãe, agora eu quero falar com você. Na falta ou na falha do pai, assuma você o papel de liderança espiritual da sua casa. Deus, Ele está fazendo um chamado para que diariamente você, pai, você, mãe, se responsabilize por servir o banquete espiritual para os seus filhos. O convite de Deus para você, para o seu coração hoje é: alimente essa criança para mim. Precisamos trazer Deus para dentro da nossa casa. Todos os dias, e a gente faz isso por meio do culto familiar. E eu quero então te convidar, eu quero apelar o seu coração. Aceite hoje o convite do Senhor para que você seja o líder, a líder espiritual na formação do caráter do seu filho. E eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar por você que tem falhado na alimentação espiritual do seu filho. Você que olha para você e tem se sentido incapaz de servir o banquete espiritual. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por podermos levar ao Senhor para a nossa casa. Que o Senhor esteja presente conosco, nos ajudando, nos capacitando a preparar os nossos filhos para o céu. Que o Senhor esteja presente diariamente dentro da nossa casa. Que o Senhor nos faça líderes espirituais para que os nossos filhos vejam a Tua presença na nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.